Parte 2. Junho de 1935. Condado da Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Capítulo 1. Após uma noite lutando contra o calor no dormitório dos meninos mais velhos, Mike Flannery se aninhou no travesseiro, aproveitando o ar fresco que finalmente entrava pelas janelas abertas do lar do bispo para crianças desamparadas e necessitadas. Uma rola carpideira arrulhou. Pias gotejaram. Molas das camas rangeram quando os garotos mudaram de posição e se ajeitaram em seus catres estreitos. Através de uma teia de sonhos, Mike ouviu o assovio característico de Frank, as últimas 6 notas de Vamérica, a Bela, o sinal deles para emergências. Ele se escorou em um dos cotovelos, esfregou os olhos e esperou ter sido imaginação. Mike escutou o assovio outra vez e a letra surgiu em sua mente, do mar ao reluzente mar. Ele tirou o lençol, foi na ponta dos pés até a janela do segundo andar e olhou para baixo. Seu irmão menor, Frank, estava perto de um arbusto de hortênsias, apontando para o carvalho que abraçava a lateral do prédio de tijolinhos. Mike correu de volta para seu catre, vestiu calça e camisa e deslizou os suspensórios, tomando cuidado para não acordar os outros 19 garotos que ainda estavam dormindo. Ele correu os dedos pelo pouco cabelo que ainda lhe restava. Ontem, um barbeiro fora ao lar fazer caridade através de seus serviços, e o cabelo de Mike estava tão curto que o topete acima da sobrancelha esquerda estava de pé, feito um ponto de exclamação. Já não bastava ter quase 1,80 m aos 11 anos e ter cabelos ruivos. Era pior ainda chamar atenção para aquilo. Ele pôs o boné. Descalço, foi pé ante pé pelo corredor e passou pela porta da Sra. Godfrey, a guardiã daquele andar. Os roncos vindos lá de dentro reafirmaram que ela não se levantaria por um bom tempo. Abriu a porta da escadaria, fechou-a depois de passar e desceu 2 degraus por vez até o patamar entre os andares. Ele abriu a janela e pôs a cabeça para fora. Frank já havia escalado até a parte do tronco onde os galhos se bifurcam. Ele acenou e começou a subir. Mike não conseguiu olhar. Tinha medo de altura, e olhar para baixo deixava tonto. Ele deu um passo para trás e esperou, voltando o olhar para os campos da Pensilvânia. O lar do bispo ficava apenas a poucas horas de carro da Filadélfia, mas podia muito bem estar no meio do nada, com tantos milharais ao seu redor. Frank estava em frente a ele agora, segurando-se com uma das mãos em um galho no alto e andando sobre outro, como em uma corda bamba, em direção à janela. O menino era corajoso. Mike prendeu a respiração até Frank jogar a perna sobre o parapeito da janela e cair dentro da escadaria. Mike o ajudou a se levantar. O que está fazendo de pé tão cedo? Se a Sra. Delancey descobrir que saiu de seu prédio antes do sinal matinal, ela vai contar a Pennywerter e você ficará de castigo no porão outra vez. Ele tirou ramos do cabelo de Frank. O garoto também tinha ido ao barbeiro no dia anterior, mas ganhou o corte tigelinha dos meninos mais novos. Odeio quando você sobe pela árvore. É uma emergência, cochichou Frank, com os olhos grandes, sinceros e insistentes. E eu tive que escalar. As portas laterais ainda estão trancadas, e se me deixar entrar pela porta da frente, vai fazer muito barulho. O que aconteceu? Perguntou Mike, levando-o em direção às escadas. Frank se sentou em um degrau e Mike 2 degraus abaixo, para não ficar muito alto. Não havia como dizer que não eram irmãos. Frank era uma versão 4 anos mais nova de Mike. Seu cabelo não era tão ruivo, no entanto, era um acaju muito mais aceitável. Os dois eram claros e com sardas, mas Frank tinha menos. Embora fossem altos para a idade, Mike estava mais para desengonçado, atrapalhado e calado. Frank era rijo, atlético e falante. Ontem à noite, a Sra. Delancey estava tentando nos fazer ficar quietos na cama, disse Frank. Eu e alguns meninos estávamos brincando de esconde-esconde. Ela me encontrou, puxou meu braço e disse que não via a hora de se livrar de mim. Ela disse que Pennywerter lhe falou que nós 2 seremos chamados na sexta. É amanhã. Algumas famílias virão buscar meninos. Mike prendeu a respiração. Vamos ser adotados? Se gostarem de nós. E se Pennywerter tentar nos separar de novo? Já lhe disse antes. A gente não se separa. Lembra? Nós estamos juntos. Mike ergueu o punho. Frank fez a mesma coisa, encostando no de Mike. Estamos juntos. Mike o ajudou a se levantar. É melhor você ir antes que a Sra. Delancey acorde. Como vai voltar para o seu prédio? Meu amigo James está me esperando na janela. Mike levantou Frank até o parapeito para ele poder descer. Olhou para o prédio dos menores, que abrigava os meninos de 5 a 9 anos de idade. Era uma réplica dos maiores, uma enorme fortaleza de tijolo com bordas rebuscadas em estilo espinha de peixe em volta de cada porta e janela. Alguns poderiam considerá-los prédios bonitos. Mike, no entanto, não podia dizer muita coisa boa de um lugar que mais se parecia com um canil do que com um lar. Eles estavam no lar do bispo fazia pouco mais de 5 meses, o que não era nada comparado ao tempo que a maioria dos meninos estava lá. Nos dias de semana eles deveriam ir à escola. Porém, desde o dia 1 de maio, a escola havia sido deixada de lado pelo trabalho nas fazendas vizinhas.
Mike preferia ter aula. E Frank precisava aprender mais. Ele mal sabia ler. Mike ficou vagando na escadaria até ouvir o assovio, que significava que Frank havia chegado no chão são e salvo. Ele correu até a janela e observou saírem disparada pela passagem e bater em uma janela térrea. Ela se abriu e James ajudou Frank a entrar. Mike balançou a cabeça, impressionado. O garoto já tinha mais amigos lá do que podia contar. Mike não tinha nenhum. Por ele, tudo bem. Nenhum dos maiores jamais mexeu com ele por causa de seu tamanho, mas também não o incluíam. Ele não os culpava. Ele não era bom em esportes, ficava quieto e, por mais que tentasse, não conseguia esconder sua seriedade. Ele tinha prometido à sua avó que cuidaria de Frank. Essa responsabilidade se tornou uma segunda pele. Toda vez que ele achava que podia relaxar um pouco, respirar aliviado ou até mesmo dar uma risada, ela ficava mais apertada. Em todas as situações, Mike primeiro pensava no que podia dar errado, e depois em como protegeria Frank caso essa coisa acontecesse. Mike voltou silenciosamente ao seu dormitório. Rato estava esparramado no espaço ao lado do dele. Ele era mais velho e mais alto que Mike, e não cabia direito no catre. Mike passou com cuidado ao lado dele e subiu no próprio colchão fino. Na claridade cinzenta, ele se deitou e olhou para as rachaduras da tinta velha no teto. Talvez as pessoas que viessem amanhã fossem a resposta para sair daquele lugar. Talvez até tivessem um piano. Mike esfregou a testa. Por mais que isso lhe doesse, ele abriria a mão do piano se fossem pessoas decentes e ele e Frank pudessem ficar juntos. Contudo, e se ele e Frank fossem adotados por alguém ruim de doer? Sempre tinha tanta coisa que podia dar errado. Capítulo 2. Pennywerter mandou buscá-los na sexta-feira às 3 da tarde. Mike e Frank aguardavam na sala de visitas anexa à sala dela. As cortinas haviam sido totalmente abertas e a luz do sol entrava, fazendo tudo parecer luminoso e alegre. No centro da sala, havia uma longa mesa com bancos dos dois lados. Uma tigela de maçãs brilhantes e um vaso de flores haviam sido colocados nela. Pennywerter sempre gostou de fingir boas aparências. A porta da sala se abriu e Mike a ouviu falando ao telefone. Instrumentos musicais? Sim, temos um piano. Há vários meninos aqui que poderiam. Claro que consideraria. Sim, pode ouvi-lo. É um piano de armário. Qualidade muito boa. Seria ótimo. Daqui a uma semana às 13 horas, e se gostar do que ouvir, pode combinar de levar. Sim, tchau. Mike fez uma careta. Pennywerter estava mesmo vendendo o piano? O piano velho da sala de jantar estava desafinado de tantos anos de meninos batendo nele. Um dos pedais estava quebrado. Mesmo assim, ainda dava para tocar. Em seus primeiros dias no bispo, Mike sempre engolia a comida e depois corria para tocar. Pennywerter logo acabou com aquilo, dizendo que não precisava de mais barulho durante as refeições, além dos pratos e da falação dos meninos. Mike achou um jeito de contornar a situação. Após os meninos serem liberados do jantar, Pennywerter saía. Ele ficava para trás para raspar a comida dos pratos e empilhá-los para os cozinheiros e quem mais estivesse encarregado dos pratos. Se fosse rápido, tinha mais de meia hora ao piano antes de ter que voltar ao dormitório. Às vezes, Frank ficava e tocava duetos com ele. A princípio os meninos da cozinha atiravam migalhas de pão neles, até ouvirem o talento de Mike e Frank. Agora eles pediam músicas. Mesmo com o triste estado do piano, Mike odiaria que ele fosse embora. Porém, se eles fossem adotados isso não faria nenhuma diferença. Pennywerter entrou na sala de visitas. Frank correu até Mike e se agarrou ao seu braço. Ela parou na frente deles, com seu vestido azul marinho de gola alta, parecendo aflita. Seus cabelos grisalhos tinham sido tão repuxados em um coque alto que seus olhos estavam espichados. Mike se perguntou se aquilo doía. Endireite-se e fique quieto, disse ela. O senhor e a senhora Rutledge vão estar aqui em breve. Eles são a última visita do dia. Não falem a não ser que lhe dirijam a palavra. E tentem parecer agradáveis. Eles querem 2 meninos, o que, como vocês sabem, não acontece com frequência. O coração de Mike disparou. Eles queriam 2? Ele olhou para Frank, que sorriu. Mike limpou uma sujeira na bochecha do irmão. A calça do menino estava rasgada e ele estava sem meias. A camisa de Mike estava manchada e rota. As roupas que vovó mandara com eles, que lavara, passará e cuidadosamente dobrara, haviam desaparecido na lavanderia do bispo, que deixava tudo com o mesmo aspecto de sujo cinzento. Eu estou bem? Perguntou Frank.
Rato me disse que quanto mais maltrapilha for sua aparência, mais chance você tem de ser adotado, porque as pessoas sentem pena, sussurrou Mike. Se era esse o caso, ele e Frank estavam de saída do bispo. A porta se abriu e um casal entrou na sala. O homem estava usando um macacão e uma camisa azul de trabalho. Ele segurava um chapéu de aba larga na mão. Fazendeiros. Mike, todavia, não se importaria com o trabalho, contanto que fossem gentis. A mulher, de luvas brancas e carteira na dobra do braço, mexeu nos botões de seu vestido de algodão florido. Senhor e senhora Rutledge, disse Pennywerter, sorrindo. Bem-vindos ao lar do bispo para... São esses aqui, interrompeu o homem. Sim. Michael e Franklin Flannery. Eu sei que disse que precisava de 2, mas parei no orfanato estadual no caminho para cá e consegui 2 garotos fortes que podem trabalhar na fazenda. Adultos querem salário, e tudo o que posso oferecer é alojamento e comida. Tempos difíceis, sabe como é. Ainda assim, mamãe aqui quer porque quer um jovem para ficar na casa, então concordei. A mulher se aproximou. Alimentar as galinhas, catar ervas daninhas, leva e traz. O homem foi até Frank e apertou seu braço, como se quisesse conferir seus músculos. Ele parece meio fracote. Frank se afastou. Ah, eu lhe garanto, Sr. Rutledge, ele é mais forte do que parece, disse Pennywerter. E se quiser outro da mesma idade de Franklin, pode ficar com os 2 pelo mesmo acordo que discutimos ao telefone mais cedo. Aí é negócio. Tudo bem com você, mãe? A mulher deu de ombros. Às vezes, 2 é mais fácil do que 1, igual a cachorrinhos. O coração de Mike disparou. Eles iam levar 2 menores e não ele? Ele pôs o braço em volta de Frank. Somos irmãos. Ficamos juntos. O homem esfregou o queixo e analisou Mike. Tem alguma habilidade especial? Consertar telhado? Cerca? Dirigir trator? Mike gaguejou. Eu toco piano. Isso não me serve de nada. Não. Já consegui os 2 garotos do arado. Só os meninos mais novos já servem. Pennywerter caminhou na direção de Mike e olhou fixamente para ele. Esta é uma boa oportunidade para Franklin. Não, gritou Frank, abraçando-se à perna de Mike. Calma aí, disse o homem. Não vou aceitar uma coisa dessas. Ele estendeu a mão e segurou o braço de Frank. Mike empurrou o homem. Deixe meu irmão em paz. O Sr. Rutledge cambaleou para trás. Alto lá. Pode ir guardando essas mãos. Frank se atirou para cima do homem, pegou a mão dele, puxou-a até a boca e mordeu. Ah! Gritou ele. Pennywerter foi pegar Frank e errou. Franklin. O menino disparou para trás de Mike. Ele está sangrando, gritou a mulher. Pontos de sangue se formaram na mão do homem. Ele tirou um lenço do bolso e a enfaixou. Frank se jogou nos braços de Mike, abraçando-o com as pernas e enfiando o rosto em seu pescoço. Não adianta, senhor, disse Mike, abraçando Frank. Na primeira oportunidade ele vai fugir. Ele não vai lhe servir de nada sem mim. Em toda a minha vida nunca vi uma coisa dessas, disse o homem. Ele se virou para Pennywerter. O que está criando aqui? Animais? Venha, mãe. Ele segurou a porta para a esposa, lançou um olhar de desgosto para os meninos e bateu a porta ao sair. Mike pôs Frank no chão e olhou para Pennywerter. O rosto dela estava tomado de raiva, suas sobrancelhas quase tocavam os cabelos. Ela marchou pela sala, abriu a porta e apontou para Frank. Espere lá fora. Após bater a porta, ela se virou para confrontar Mike. Ele sentiu o rosto ficar quente e soube que em segundos ele estaria rosado e manchado. A menor sensação de constrangimento, culpa ou raiva, ele se acendia como um termômetro acusando febre alta. Vovó sempre dizia que era uma consequência de ser ruivo e de pele clara. Seu irmão já foi chamado 2 vezes desde que vocês chegaram aqui. Da primeira vez, ele cuspiu no bebê de uma mulher. E agora isso. Há lugares bem piores que o bispo para garotos agressivos como ele. Mike falou rápido. Ele não teve a intenção. Ele só reage porque quer ficar comigo. Ele se dá bem com todos os outros meninos. Se estivermos juntos, ele é ótimo. Pennywerter cruzou os braços. Já é difícil fazer as pessoas ficarem com uma criança, ainda mais 2. Mike se esticou o mais alto que pôde, com os olhos suplicantes. Você prometeu à nossa avó. Prometi a ela que tentaria manter vocês juntos. Isso nunca foi obrigatório. A raiva de Pennywerter permaneceu nos olhos, mas seu rosto mudou e ela sorriu. Isso não vai fazer a menor diferença em breve. O lar Hathaway, no condado de Montgomery, está abarrotado de garotos com mais de 14 anos. Estão pagando bem para que eu abra espaço para eles aqui. Todos os menores que restarem até setembro vão para o lar estadual, liberando as camas para os meninos do Hathaway. Mike teve a sensação de que alguém havia puxado um tapete debaixo dele e podia cair a qualquer momento.
Ele se apoiou na mesa. Então eu vou com Frank. Não se eu conseguir que lhe contratem. Até eu fazer 14 anos é ilegal. Ainda vou fazer 12 daqui a 6 meses. Pennywerter balançou a cabeça. Quem é que vai acreditar que não tem 14 anos, alto desse jeito? Só preciso dizer que veio sem certidão de nascimento. Isso acontece o tempo todo. Você poderia estar em uma fazenda a 80 quilômetros de distância, em outro município. É melhor esperar que apareça uma família para Franklin antes de setembro e que ele se comporte bem o suficiente para que o queiram, senão ele vai para o lar estadual e você vai trabalhar Deus sabe onde. Vocês dois podem ponderar bastante a respeito no porão. Desde o dia em que chegaram, Mike se preocupava com o que aconteceria se ele e Frank fossem separados. Era uma nuvem negra no horizonte de sua mente, sempre iminente, sempre ameaçadora. Ele achou que teria tempo de resolver as coisas. Agora, em vez de daqui a 2 anos e meio, a tempestade estava chegando. Capítulo 3. O porão era um lugar amplo, uma espécie de masmorra, abaixo da cozinha. Em algum momento, as paredes foram caiadas, mas a pintura estava manchada e viam-se os antigos tijolos por baixo. No alto, uma janela no nível do chão deixava entrar um raio de luz. Armários forravam o fundo. Uma estreita mesa de madeira ficava no centro do ambiente, e os bancos tinham sido empurrados contra uma parede lateral. Pelo menos é fresco aqui embaixo, disse Frank. Mike se sentou e apoiou as costas nos tijolos. Frank se sentou ao lado dele. Sinto muito por ter mordido. Mike despenteou o cabelo dele. Eu não. Frank olhou para os armários trancados com cadeados. O que acha que tem lá dentro? Provavelmente tudo que ela já tomou dos meninos, disse Mike. Tipo as gaitas que vovó nos deu? Tipo as gaitas, disse Mike. No dia em que chegaram, Pennywerter as confiscou, dizendo que se deixasse todos os meninos terem uma, ela ficaria louca de tanto barulho. Ela as jogou numa caixa e nunca mais foram vistas de novo. Frank se deitou no banco, pôs as mãos atrás da cabeça e olhou para o teto. Conte a história de novo. Mike não precisava perguntar qual delas. Só havia uma história que Frank sempre queria. É a sua vez de contar, disse Mike, sabendo muito bem que seria Frank quem falaria mais, de qualquer modo. Está bem, disse Frank. Nosso pai e nossa mãe viviam em uma cidade que tinha uma serraria. Allenton, disse Mike. Eu que vou contar, lembra? Disse Frank. Allenton. Quando eu era só um bebezinho, houve um acidente na serraria e nosso pai morreu. Mamãe nos levou para a casa da vovó porque não tínhamos dinheiro e os senhores iam nos botar na rua. Senhorios, disse Mike. Isso. Aí nossa mãe conseguiu um emprego na lanchonete e todo mundo vivia junto na casa da vovó, que ficou lotada. E onde era isso? Perguntou Mike. Philly. É assim que as pessoas chamam a Filadélfia, é um apelido. Philly. Mike concordou, lembrando-se do minúsculo apartamento da avó no 3º andar, com uma placa feita à mão pendurada na janela da frente, aulas de piano. O instrumento ficava na sala e, durante as aulas, Mike tinha que ficar no quarto e distrair Frank. Quando estava calor e Frank estava cochilando, Mike ia até a escada do lado de fora e ficava tocando gaita. Já naquela época ele podia reproduzir qualquer canção que escutasse no rádio. E mamãe cantava para nós, disse Frank. Toda noite. Brilha, brilha estrelinha, fique quietinho, bebezinho, já dormiu? Aí mamãe começou a ficar doente e sumida. Consumida, disse Mike. Isso. E ela tossia o tempo todo e ficou magra. Um dia ela foi para o hospital e nem os médicos conseguiram dar jeito. Foi triste, só que eu não lembro, porque só tinha 2 anos, mas você sim, porque já tinha 6. Sim, eu lembro, sussurrou Mike. Vovó estava dando aula de piano para Maribeth Flanagan, que morava do outro lado do corredor. Quando Maribeth terminou sua música, América, a Bela, vovó balançou a cabeça e disse, Maribeth, eu pularia de alegria se você aprendesse essa música direito e pusesse um pouco de seu coração, de sua alma, nela. Pratique esta semana e me deixe orgulhosa quando voltar. Naquele momento, mamãe chegou do trabalho na lanchonete, olhou para a vovó, para Maribeth, para Mike, e desmaiou. Quando voltou a si, vovó correu para buscar ajuda. Depois ela foi com mamãe ao hospital, enquanto a senhora Flanagan ficou com Mike e Frank. Apenas vovó voltou para casa. Dia após dia, Mike ficava parado na janela da frente, esperando a mãe voltar. Vovó delicadamente o afastava dali, mas ele voltava, como um pombo-correio preso a um posto. Parecia não haver minutos nem horas.
Apenas um longo dia procurando do lado de fora da janela e esperando, um longo dia que durou 2 semanas, até que a avó lhe disse que sua mãe não tinha sido forte o bastante para este mundo. Que outro mundo havia? E onde ficava? Depois disso, ela tentou interessá-lo em livros de histórias e jogos, mas nada deu certo até o colocar do seu lado ao piano. Enquanto dava aula atrás de aula, Mike ficava do lado da avó, em seu novo poleiro, observando os dedos das outras crianças nas teclas e ouvindo o metrônomo clicar. Um dia, entre um aluno e outro, vovó o deixou sentado no banco do piano. Ele estendeu as mãos para o teclado, posicionando os dedos como havia visto os outros fazerem, e pressionou. Porém, em vez de um acorde harmônico, foi um som dissonante e doloroso, como se sua tristeza tivesse viajado por seus dedos até as teclas, e os sons repetissem o horror que sentia por dentro. Com os dedos bem abertos, ele bateu nas teclas várias vezes, e a sala se encheu com sua dor. Quando vovó voltou e viu aquele rosto retorcido e as mãos martelando sem controle, ela se afundou em uma poltrona e também começou a chorar. Naquela noite, ela começou a ensiná-lo corretamente. Cada vez que ele aprendia uma música, ela parecia refletir sua dor, sua raiva e seu amor. Vovó disse que ele tinha um dom divino para a música. Em segredo, ele achava que sua mãe devia ter enviado esse dom, para que pudesse ouvi-lo tocar no outro mundo. Às vezes, ele até imaginava cantarolando junto. Mike. Está ouvindo? Frank se sentou no banco do porão e balançou o braço dele. Sim. Estou ouvindo. Vovó cuidou de nós e nos amou. É verdade, disse Mike. Não tínhamos muita coisa, mas sempre tivemos a ela. As coisas foram difíceis nos últimos anos que viveram com a avó. Muita gente estava desempregada. Aulas de piano tornaram-se um luxo que poucos podiam ter. Os alunos de vovó reduziram-se a um pequeno punhado. E mesmo assim as famílias geralmente pagavam com comida ou um casaco usado para Mike ou Frank em vez de dinheiro. Na maior parte dos meses, ela mal conseguia pagar o aluguel. Mesmo assim, se o clima permitisse, todo domingo à tarde ela abria a janela da frente e revezava-se com Mike ao piano, tocando para a vizinhança toda. Brahms, Chopin, Mozart, Debussy. Ela dizia que as pessoas em dificuldades, como todas as outras, mereciam ter beleza em suas vidas, não importa se não podiam pagar o aluguel ou se estavam indo para a fila do pão. Vovó dizia que ser pobre não significava ser pobre de espírito. Aí, quando vovó ficou velha e delicada demais para cuidar de nós, ela nos trouxe para o bispo, porque era o único lugar que tinha piano, disse Frank. Mike fechou os olhos. Ele ainda conseguia vê-la parada na sala de Pennyverter, com uma enfermeira ao seu lado. Fraca e trêmula, ela os abraçaram uma última vez. Sua voz falhou. Sejam meus bons meninos e prometam cuidar um do outro. A pessoa certa aparecerá querendo 2 belos garotos. Eu sinto isso na alma. O porão pareceu fechar-se sobre Mike. É isso aí, Frank, disse ele, enxugando lágrimas da bochecha. Ela escolheu o bispo porque tinha um piano. E aí vovó foi para o lar dos idosos e morreu, disse Frank. Sinto saudade dela. Mike pôs o braço em volta dele. E esse é o final da história, sussurrou Frank. Não. Não é o final, disse Mike. Tem mais, lembra? Um dia nós sairemos do bispo e iremos para... Vamos, é você que está contando a história. Nova York, disse Frank, desenhando um arco com o braço. A grande maçã. Vovó esteve lá de visita e amou. Vamos morar lá, disse Mike. Vai ser nossa cidade. Vamos pegar o trem. E nos emprequitar todos para ir a um concerto no Carnegie Hall, igual vovó fez, disse Frank. É isso aí, disse Mike. Ela sempre quis nos levar lá. Vai ter um piano preto, grande e brilhante, certo? Disse Frank. E um pianista famoso, e uma orquestra. Certo, disse Mike. O teatro vai estar cheio, até as galerias mais altas. Vovó disse que as galerias são douradas e os assentos vermelhos. E que todos os músicos se vestem de preto. E que no final, deixe eu contar, disse Frank. Nós vamos ficar de pé, bater palmas e gritar bravo. Bravo. Mike assentiu. Ele não contou a Frank que, toda vez que imaginava a cena no Carnegie Hall, ele não se via em um daqueles assentos vermelhos chiques. Ele se via no palco de fraque preto, parado ao lado do piano e se curvando para a plateia. E, depois do concerto, você e eu iremos jantar em um restaurante e pedir carne assada e sorvete. Não vai ser como aqui, certo, Mike? Mike olhou para Frank com suas roupas esfarrapadas. Ele ouviu o estômago do garoto roncando de fome. Não. Eu prometo. Não vai ser como aqui. Capítulo 4.
Fazia muito tempo que o jantar já tinha terminado quando Pennywerter os deixou sair do porão e mandou Mike e Frank para os dormitórios. A maioria dos meninos do andar de Mike estava amontoada em volta do rádio ouvindo Buck Rogers no século XXV. Eles devem ter se comportado durante o jantar, para a Sra. Godfrey lhes conceder este privilégio. Mike desabou em seu catre. Rato, que estava lendo as tirinhas de um jornal velho, sentou-se, tirou 2 maçãs e um pedaço de pão de trás do travesseiro e entregou a Mike. Você só perdeu frango cremoso, mais conhecido como frango misterioso. Mandei um pouco de comida para Frank pelos amigos dele. Os garotinhos acharam que era a missão mais importante da vida deles. Poxa, obrigado, disse Mike, pegando a comida e mordendo uma das maçãs. Rato já tinha quase 16 anos e era um dos mais velhos do bispo. A maioria dos meninos não gostava dele por ser o queridinho de Pennywerter, mas Mike o achava bem decente. Seu nome era Stephen, embora ninguém jamais o chamasse assim. Com sua pele leitosa, olhos claros e cabelos brancos raspados tão rentes à cabeça que se via o couro cabeludo rosado, Rato não podia reclamar nem um pouco de seu apelido. Danny Moriarty estava na enfermaria ao lado da sala de visitas hoje, disse Rato. Ele ouviu o que aconteceu. Você realmente deu um soco em um cara? E Frank o mordeu até tirar sangue? Mike fez que sim. Meu soco foi mais um empurrão. Mas Frank deixou um monte de marcas de dente. Eu fiquei sabendo que Pennywerter vai colocar você para trabalhar. Não estou nem perto dos 14 anos, disse Mike. Rato deu de ombros. Fique esperto. O bispo é um celeiro de mão de obra. Você não estava aqui nessa época do ano antes, mas vai ver. Os fazendeiros chegam de manhã cedinho e levam os meninos mais velhos para um dia de trabalho. Se a fazenda deles for longe, eles ficam conosco por semanas e depois nos trazem de volta quando a aração, a colheita ou o empilhamento terminam. Nossa parca remuneração vai para Pennywerter comprar roupas e material escolar. Está vendo alguma roupa ou material escolar aqui? Porque ninguém conta, não há ninguém para contar, disse Rato. O velho bispo é dono disso aqui, mas ele mora na cidade. Ouvi as cozinheiras falando que Pennywerter só precisa lhe entregar uma quantia de dinheiro todo mês para deixá-lo satisfeito. Ela embolsa o resto. Nenhuma delas ousa dizer uma palavra, já que muitos dos maridos estão duros e sem trabalho. Não podem perder o emprego. É verdade que Pennywerter falou que vai se livrar de todos os menores e encher o bispo de meninos do Hathaway? Mike assentiu. Os maiores é que trazem dinheiro. Os menores ocupam espaço. Ela só quer saber de negócios. Rato mordeu o lábio e concordou. Isso vai tornar as coisas mais difíceis para mim. Vou deixar de ser um dos mais velhos. Talvez seja a hora, e Mike franziu o rosto. Achei que as coisas estivessem boas para você. Você não é o... E ele se interrompeu e fechou a boca. Queridinho de Pennywerter? Eu admito. Sou um doce de pessoa para ela, para poder ter privilégios. O que há de errado nisso? Por falar nisso, amanhã de manhã vou pegar a carroça para fazer uma entrega em 4 cantos, porque o caminhão quebrou. Ela me disse para levar alguém comigo. Quer vir? Voltamos antes de meio-dia. Melhor do que trabalhar para o Tis, retirando mato e pedras dos campos dele. Um dos meninos pode avisar Frank. Mike examinou o miolo da maçã. Ele não havia saído do bispo desde o dia em que chegou. Além do mais, os meninos nunca eram adotados nos fins de semana, então Frank não seria chamado. E o menino gostava de trabalhar no Otis, porque, no fim do dia, o Sr. Otis colocava um centavo na mão de cada garoto. Mike concordou. Eu vou. Antes do amanhecer, Mike e Rato já estavam na carroça plana descendo a longa estrada que saía do bispo. Dos dois lados, milharais bloqueavam toda a visão, e só se via as espigas verdes e o céu cinzento. O ar estava fresco, e o barulho dos cascos do cavalo era hipnótico. Durante um tempo, nenhum dos garotos disse nada. A manhã clareou. Quando as plantações terminaram, o mundo se abriu em vastas pastagens. É realmente bonito, disse Rato, cutucando Mike com o cotovelo. Qualquer coisa é mais bonita que o bispo. Mike fez um aceno para o fundo da carroça. Ele e Rato haviam empilhado com cuidado uma dúzia de caixas em cima de uma colcha antiga para amortecer a viagem. O que tem dentro delas, afinal? Deveria ser um segredo. Mais uma vez eu desci até o porão antes de Pennywerter terminar de embalar. Os armários estavam abertos e cheios até o teto de pêssegos enlatados, ameixas, geleias. Tudo o que você imaginar. Havia potes com rótulos que diziam voluntárias metodistas. Sabe aquelas senhoras da igreja que aparecem todo mês lá no bispo? Aquelas sorridentes com as cestas cobertas, disse Mike. Rato fez que sim. Elas fazem potes de compotas para nós, os pobres órfãos. Pennywerter muda os rótulos, vende em bolso dinheiro. Um dia, notei que um pote estava sem o anel de vedação. Daí perguntei a ela se podia comer. Disse que não iria vender mesmo, e que eu amava pêssegos.
E que sempre tinha ouvido dizer que ela era justa. Ela me deixou comer o pote inteiro. Então Pennywerter tem coração, e Rato assentiu. Todo mundo tem. Às vezes, você precisa se esforçar bastante para encontrá-lo. Uma coisa que aprendi é que, se existe alguma coisa que queira ou que precise saber dos adultos, você tem que chegar e pedir com educação. Defender seu ponto de vista, é o que acho. Na maioria das vezes, você consegue exatamente aquilo que pediu. Conhece aquele ditado, você pega mais moscas com mel do que com vinagre? Vovó sempre dizia isso. Deve ter dito mais de 1000 vezes. Significa que você consegue mais coisas sendo legal e educado do que de outra forma. É isso aí. Isso fez meu período no bispo mais suportável, com certeza. O que quer fazer depois que sair de lá? Mike franziu o rosto. Só penso em conseguir alguma coisa para Frank. Contou a Frank o que Pennywerter quer fazer? Mike balançou a cabeça. Não tive coragem. Escute, disse Rato. Você precisa manter Frank longe do lar estadual. Não serve nem para um rato de rio. Os garotos de lá têm piolhos e pulgas. Ano passado o lugar ficou em quarentena porque 2 meninos morreram de uma febre. Morreram. Faz o bispo parecer o Hotel Bilmore. Da próxima vez que for chamado, você precisa fazer com que ele vá. Pennywerter tem que avisar a você onde ele está. É lei. Você pode escrever para ele. Ouvi dizer que até deixam irmãos visitarem nos feriados. É melhor encarar, você está confinado ao bispo até fazer 18 anos. Mas Frank pode ter uma chance de sair. Faça um plano. É preciso ter um plano. Eles passaram por uma placa que dizia a 4 cantos, 3 quilômetros. Antes do cruzamento de 2 vias, Rato parou o cavalo e entregou as rédeas a Mike. Aqui é onde eu desço. Estou dando fora. O quê? Você vai fugir? Os pensamentos de Mike dispararam. Ei! Não quero nenhum problema lá no bispo. Relaxe. Entregue as caixas em 4 cantos, pegue o dinheiro e dê a Pennywerter. Diga a ela que fugi e que não pôde me impedir. Ela vai me denunciar, mas já estarei bem longe para um inspetor me alcançar. Além do mais, ela só se importa que alguém leve a grana dela. Ele saltou de seu assento. Mas, aonde você vai? O que vai fazer? Não se preocupe. Tenho um plano. Quando eu fizer 18 anos, terei 2 opções, o exército ou o exército da árvore. O quê? Corpo de Conservação Civil. O pessoal chama de exército da árvore. É parte do novo acordo do presidente para tirar o país desse buraco triste em que estamos. São trabalhos para jovens como eu. Posso trabalhar em uma série de lugares, plantando árvores, enchendo rios de peixes, construindo parques. E ganhando 35 pratas por mês, ainda por cima. Penso que posso fazer isso por um ano, mais ou menos, até ter conhecido um pouco dos Estados Unidos. Depois, entro para o serviço militar e conheço o mundo. Um cara da marinha que conheço me disse que sempre tem uma guerra em alguma parte do mundo. O que vai fazer até completar 18 anos? Tenho quase 17. Consigo me virar por um ano. Tenho um amigo que trabalha na estação de trem em Philly. Ele consegue me botar para dentro sem bilhete. Vou para Nova York. Morar na rua. Já fiz isso antes. Conheço os lugares seguros para dormir, os sopões gratuitos. Sei até como entrar nos jogos dos Yankees e nos teatros. Rato sorriu. Mike sentiu uma pontada no coração. Nova York. Esse também era o plano dele. Dele e de Frank. Rato subiu na caçamba da carroça e empurrou as caixas para o lado até tirar a colcha debaixo delas. Ele enrolou como um rocambole, enfiou debaixo do braço e desceu. Se resolver a situação de Frank e quiser se unir a mim, meu amigo na estação se chama MC Alistair. Diga a ele que eu o mandei. Ele vai botar você num trem e lhe dizer meu paradeiro. Sem olhar para trás. Rato foi embora, assoviando. Mike ficou sentado na carroça, observando-o se afastar pela estrada. Ele tentou imaginar qual era a sensação de não ter preocupações, de não ter nada para carregar além de uma colcha e de ter o mundo todo pela frente. Havia algo excitante na ideia de pegar um trem até a cidade grande, dormir sabe-se lá onde e entrar escondido em um teatro. Mike iria com Rato, se não fosse por Frank. Sozinho, ele se viraria com pouco. Seria tão fácil. A culpa se infiltrou em seus pensamentos. Sejam meus bons meninos e prometam cuidar um do outro. Como é que ele sequer podia pensar em deixar Frank? O menino amava Mike, e Mike o amava. Ele balançou a cabeça, enojado consigo mesmo. Que tipo de irmão ele era? Rato desapareceu atrás de uma elevação na estrada. Mike sacudiu as rédeas e o cavalo andou para frente. Rato estava certo. Sempre havia uma guerra em alguma parte do mundo. E Mike tinha própria lutar por Frank.
Ele fez a entrega em 4 cantos, pegou o dinheiro e voltou para o bispo. Durante todo o trajeto, ele se sentiu como um pássaro selvagem preso em uma casa, voando para cima e para baixo, chocando-se nas paredes, as asas batendo nas janelas, tentando encontrar uma saída. Capítulo 5. Na segunda-feira de manhã, Mike acordou assustado de um pesadelo sobre piolhos, febres e pulgas. Ele se sentou em seu catre, com o coração disparado. Antes que pudesse se deitar novamente, ouviu o assovio de Frank. Isso só podia significar uma coisa. Enquanto Mike tentava sair da cama, ele ouviu o aviso de rato outra vez. Você precisa manter Frank longe do lar estadual. Precisa ter um plano. Se o menino fosse chamado, como é que Mike o convenceria de que teria que ir? Quando Mike chegou à escadaria e abriu a janela, Frank já estava esperando no galho para poder entrar. Mike o ajudou, pôs as mãos nos ombros de Frank e disse, aconteça o que acontecer, vou pensar em alguma coisa. Prometo. Está bem? Frank deu de ombros. Está bem. Olhe. Ele tirou da cintura uma página dobrada de jornal. Ele se sentou no chão com as pernas cruzadas, abriu o papel e o alisou no chão. A manchete percorria as 2 páginas, Magos da Gaita de Oxie. É a maior banda de gaitas que já se viu. 60 garotos. A senhora Delance leu o artigo para nós e nos deixou escutar o rádio ontem à noite. Quando ela pôs o jornal no lixo, eu voltei sorrateiramente e peguei esta página antes de todo mundo. Mike, não existe nada como eles em lugar nenhum. Pelo som, você jura que tem todo tipo de instrumento, e não só gaitas. Mike se afundou no chão e recostou-se na parede, soltando a respiração. Fez um aceno para o jornal. Frank, essa é a emergência? Lembra-se de que combinamos de usar o sinal apenas quando fosse muito, muito importante? Mike. Olhe para eles, disse Frank, apontando para uma foto que ocupava metade da página. Antes de morrer, Dom Philip Sousa compôs uma música especialmente para eles, chamada Marcha do Mago da Gaita. E uma vez ele até regeu a banda em um concerto. Eles tocaram em paradas. E para 3 presidentes. Frank estendeu 3 dedos e os contou. Coolidge, Hoover e o próprio Os Bons Tempos voltaram Franklin Delano Roosevelt. Eles tocaram até para uma rainha. E não é mentira. Agora as pessoas os chamam de magos da gaita e, respire, Frank. Você está parecendo um locutor de rádio. O menino olhou para baixo e mordeu o lábio. Está vendo, eu posso comprar a gaita oficial de banda se tiver 65 centavos, mas só tenho 23 guardados. Mike não conseguiu conter o sorriso. Frank, mês passado você ouviu um comercial do Viatis no rádio e queria o cartão de beisebol do Lou Gehrig que vinha no verso da caixa. Antes disso foi um mapa planetário do Buck Rogers. Só que eu não consegui, disse Frank, porque precisava comprar outra coisa primeiro. Para poder ter o cartão de beisebol, era preciso comprar uma caixa de Viatis. E para o mapa planetário, era preciso o rótulo de uma lata de Cocomalt. Só que para a gaita não precisa comprar nada primeiro. Dá para simplesmente encomendar. Está vendo? Frank, o que há de tão importante nisso para você precisar me assoviar? O irmão de Mike mal respirou. No final do verão vai haver um grande concurso com prêmios. Os vencedores vão ganhar uma vaga na banda. E, se um garoto entra para a banda, ele está com a vida ganha. O diretor, Oxie, paga tudo, uniformes, gaitas novas, aulas de música. Tudo o que você imaginar. Eles têm até um ônibus de excursão. E todo verão tem um negócio chamado Acampamento da Gaita, com todas as despesas pagas. Ele apontou para o jornal. Não é demais? Aposto que nós conseguimos entrar para a banda. Mike leu a legenda embaixo da foto Banda de Gaita da Filadélfia conduzida por Albert N. Oxie para meninos de 10 a 14 anos. Frank, você só tem 7. Frank apontou para um menino na primeira fileira da foto. Ele parece mais novo que eu. Mike se aproximou. Frank tinha razão. O garoto parecia ter uns 5 anos. Diz aqui que ele é a mascote. Provavelmente é o irmão mais novo de alguém que toca decentemente e fica bem de uniforme. Você podia se inscrever. Se entrasse, talvez me deixassem ser a mascote. Mike balançou a cabeça. Você acha que Pennyverter vai deixar eu fazer teste para uma banda? E como é que pretende encomendar alguma coisa sem que ela descubra? Além disso, mesmo que tivéssemos uma gaita, Pennyverter não ia nos deixar ficar com ela. A primeira coisa que fez foi tomar as que eram nossas. Já tenho isso planejado, disse Frank. Os menores são incumbidos da correspondência todos os dias. Nós vamos em dupla até a caixa de correio no final da rua e entregamos a correspondência na sala dela.
Alguém vai pegar a gaita para mim e eu vou escondê-la. Você e eu podemos nos revezar, praticando quando estivermos nos campos, onde Pennywerter não consiga ouvir. Frank encostou no papel e diz aqui que Oxy até encontra lares para meninos que não têm família, se forem bons o bastante para a banda. Está vendo, nós poderíamos fugir e fazer o teste em agosto, antes de setembro chegar. Ele ficou olhando para o papel, franzindo o rosto. Mike sentiu um nó na garganta. Ele devia saber que Frank descobriria sobre o prazo de Pennywerter. No bispo, as notícias eram passadas como os baldes d'água em um incêndio. Então você ficou sabendo que ela vai se livrar dos menores para abrir espaço para os meninos do Hathaway, e que eu vou ter que trabalhar. Frank olhou para Mike com os olhos solenes e fez que sim. Mike pôs o braço em volta dele. Essa banda é uma boa ideia. Frank. Ele se inclinou sobre o papel e leu o formulário de envio ao lado da fotografia. Gaita Honor. O instrumento oficial dos magos da gaita. Você também pode aprender música. Livreto de instruções incluído. Ele olhou para Frank. Só tenho uns 30 centavos. Teremos que esperar até juntarmos dinheiro. Frank entregou o jornal para Mike. Você pode guardar isto e o dinheiro para mim? Ed, que fica a 2 camas de mim, gosta de roubar. Ele tirou um punhado de moedas de 1 e de 5 centavos do bolso. Claro. Cuidarei bem delas. Mike o ajudou a subir. Quando Frank estava com uma perna sobre o parapeito, ele se virou para Mike, era muito, muito importante. Mike assentiu. Eu sei, garoto. Até daqui a pouco. Ele olhou Frank descer pela janela e esperou até ouvir o assovio quando chegasse lá embaixo. Mike voltou para seu quarto e se sentou na beirada do catre, examinando as letras miúdas no formulário de pedido da gaita. Aguarde de 4 a 6 semanas para a entrega. Ele cobriu o rosto com as mãos, esfregando a testa. Quando ele e Frank conseguissem juntar o dinheiro, encomendar a gaita e esperar que ela chegasse, seria tarde demais. Frank já estaria no lar estadual. Mike tirou uma caixa estreita de metal de dentro de uma fenda na costura de seu colchão. Ele a encontrou um dia, deixada por algum garoto que havia dormido no catre antes dele. Por sorte, ela havia escapado de todas as inspeções que Pennywerter fazia de surpresa, em que a mulher confiscava tudo que os meninos tentassem esconder. Ele enfiou o jornal e as moedas dentro da caixa, guardou-a novamente e suspirou. Por que ele e Frank não conseguiam dar uma sorte? Os olhos de Mike vagaram até a cama vazia de rato. Ele com certeza já estava em Nova York a essa altura. Talvez Mike e Frank devessem fugir também. Eles poderiam ir atrás de MC Alistair na estação de trem e se encontrar com o rato. Se Mike fosse esperto, poderia fazer com que estivessem bem longe do bispo antes que Pennywerter os denunciasse. Mas como? E quando? Capítulo 6. Pelo restante da semana Mike ficou pensando na fuga deles. 4 menores haviam sido adotados nos últimos dias. Pennywerter estava se livrando dos pequenos como se eles fossem uma promoção do mercado, 2 pelo preço de 1. Quanto tempo será que Mike tinha? Que distância poderiam viajar antes que Pennywerter desconfiasse e os denunciasse? O que aconteceria se um inspetor os alcançasse? As questões continuaram a atormentar Mike enquanto ele esfregava as escadas em uma tarde de sexta-feira. A senhora Godfrey apareceu embaixo dele na entrada. Michael, a senhora Pennywerter quer vê-lo agora mesmo na sala de jantar. Seu irmão já está lá. Mike largou o esfregão e desceu as escadas. Sem fôlego, ele chegou à sala de jantar e viu um homem de macacão guardando ferramentas, e Pennywerter passando óleo de limão no piano. 3 cadeiras haviam sido posicionadas em fila reta ali perto. Frank estava sentado no banco do piano, balançando as pernas. Pennywerter levantou a cabeça. Michael, por favor, vá ficar com seu irmão. Ele foi. Frank se inclinou e cochichou. Pennywerter mandou afinar o piano. Ela quer que a gente toque uma música. Mike suspirou e tentou acalmar seu coração acelerado. Só isso? Frank assentiu. Foi o que ela disse. Frank não seria adotado. Mike não conseguiu decidir se ficava decepcionado ou aliviado. O homem fechou a caixa de ferramentas. Prontinho, senhora Pennywerter. Consertei os pedais também. Está com um som lindo. E não precisa me pagar. Tudo pelos meninos órfãos. Pennywerter sorriu. Muito agradecida por sua gentileza. Quando ele saiu, ela pôs as mãos nos quadris e virou-se para Mike e Frank. Viram uns homens no local dar uma olhada no piano. Eles perguntaram se temos alguém aqui que saiba música, para que possam avaliar a qualidade. Ela balançou a cabeça. Não sei por que eles mesmos não fazem isso.
Não importa, vocês são os únicos que sabem tocar esse troço barulhento sem martelar. As cozinheiras me disseram que todas as noites, após o jantar, vocês vêm praticando uma música que as faz chorar. Idiotas sentimentais. Então toquem essa. Quero que soe muito bem, senão os dois voltam para o porão. Ela sentou e começou a polir a tampa. Frank puxou a manga da camisa de Mike e sussurrou, mas vovó escolheu esse lugar por causa do piano. Mike inclinou a cabeça para Frank. SHHH, melhor deixar Pennywerter satisfeita. Dois homens, trajando ternos com coletes, entraram na sala. O mais alto e grisalho trazia uma maleta. Senhora Pennywerter, suponho? Sou o Sr. Goulding, advogado, e este é meu sócio, o Sr. Howard. O homem mais novo tinha a mesma altura de Mike, cabelos claros e sardas. Também sou amigo da família do cliente. Tenho autoridade para tomar uma decisão a respeito deste assunto. Ambos tiraram os chapéus. Cavalheiros, disse Pennywerter, concordando. Perdoem-me, mas estou confusa. Por que precisamos de advogados para este assunto? O Sr. Goulding franziu o rosto. Se chegarmos a um acordo, Sra. Pennywerter, de certo tudo precisa ser dentro da lei. Pennywerter deu de ombros e pareceu intrigada. Muito bem, então vamos começar. Estes são Michael e Franklin Flannery, nossos melhores músicos, como vocês pediram. Maravilha, disse o Sr. Goulding. Gostaríamos de ouvi-los tocar. Claro, disse Pennywerter fazendo um gesto em direção às cadeiras. Por favor. Sentem-se, cavalheiros. Meninos? Mike e Frank deslizaram no banco e viraram-se para o teclado. América, a bela, cochichou Mike. Você entra depois de ondas de grãos cor de âmbar, do jeito que lhe ensinei. Mas primeiro, delicado e suave como uma canção de ninar, até quase no final, e eu sei, disse Frank, depois como uma tempestade, até a parte do maral reluzente mar, e então tornamos tudo calmo de novo. Ele posicionou as mãos, preparado. Mike começou a tocar. Após alguns compassos, acenou para Frank, que entrou na deixa. Mike não conseguia acreditar que era o mesmo piano. Não havia nenhuma nota desafinada. Não era preciso evitar um sustenido fora do tom. O homem tinha razão. O piano tinha um timbre lindo. Mike se preencheu com aquele som, como se estivesse comendo algo delicioso, e cada mordida fosse melhor que a anterior. Por alguns momentos, não havia nada além da música. Nenhuma preocupação. Não havia Pennywerter. Só ele e Frank. Mike quase podia acreditar que estava de volta à sala de vovó, tocando em uma tarde de domingo com a janela aberta, para que todos da vizinhança pudessem ouvir a música e ter um pouco de beleza em suas vidas. Mike usou o pedal de sustentação e os acordes encheram a sala. Antes dos últimos compassos, ele parou de tocar totalmente e deixou Frank terminar a música sozinho, de maneira simples e doce. Mike olhou em volta da sala. Do outro lado da sala, as cozinheiras, que haviam saído da cozinha, estavam enxugando os olhos. Os maiores estavam aglomerados nas janelas e apoiados nos parapeitos. Os menores se amontoavam nas portas, espiando. Pennywerter enrugou a testa, como se não acreditasse no que tinha ouvido. O Sr. Goulding ergueu a sobrancelha para o Sr. Howard. Após Frank tocar a última nota, houve um longo período de silêncio. Depois os meninos começaram a aplaudir e assoviar, até que Pennywerter se levantou, virou de costas e fez sinal para todos saírem. Mike e Frank se viraram no banco. O Sr. Howard inclinou-se para a frente. Michael. Quantos anos você tem? 11, senhor. Como aprendeu a tocar piano? A voz dele era suave e bondosa. Minha, e ele acenou para Frank. Nossa avó. Ela era professora de piano. Mike é o melhor pianista que eu conheço, disse Frank. O Sr. Howard sorriu. E quantos anos você tem, Franklin? Todo mundo me chama de Frank. Tenho 7, senhor. Quase 8. Sou o segundo melhor pianista que conheço, mas Mike é um progênio. O Sr. Howard sorriu com a confusão da palavra prodígio. Tem razão, Frank. Ele é muito bom. E você também. Ele olhou para Mike. Você que fez esse arranjo? Sim, senhor. Foi muito bonito. Ele pigarreou. Há quanto tempo estão aqui? 5 meses e algumas semanas, disse Mike. Vivemos com vovó a maior parte de nossas vidas, até virmos para cá. Vovó somente escolheu este lugar porque era o único orfanato que tinha um piano, disse Frank. E nós precisamos ter um piano. Pennywerter bateu as mãos para interromper. Senhores, podemos voltar aos negócios? Meninos, estão dispensados. Na verdade, gostaria que eles ficassem, disse o Sr. Howard. Pennywerter franziu os lábios. Não vejo motivo para... O Sr. Goulding interrompeu. Senhora Pennywerter, nosso escritório representa Eunice Dow Sturbridge. Ela é filha de Thomas Dow. Conhece o nome?
Quem na Pensilvânia não conhece, disse Pennyverter. O Sr. Dow foi um empresário. No ramo de pneus, não é? Li no jornal que ele morreu ano passado. Pennyverter cruzou os braços. O que ele tem a ver com isso? Agora que o Sr. Dow faleceu, sua filha não tem mais família, disse o Sr. Howard. Ela precisa. Ela gostaria de adotar uma criança. Os olhos da Sra. Pennyverter passaram de um homem para o outro. Achei que estivessem aqui para comprar o piano. Ah, não, disse o Sr. Golding. E peço desculpas se nossa intenção foi interpretada assim. Perguntamos se a senhora tinha um piano e se havia uma criança aqui que soubesse música e pudesse tocá-lo para nós. Para que pudéssemos avaliar a qualidade do músico. Precisa ser uma criança musical. O Sr. Howard concordou. A Sra. Sturbridge é uma pianista de muito talento. Então dá para entender seu desejo de ter uma criança com a mesma aptidão. Gostaríamos de começar o processo de adoção. Hoje mesmo. Capítulo 7. Os pensamentos de Mike davam voltas. Eles queriam adotar um menino hoje. A Sra. Sturbridge era uma mulher rica. Se ela adotasse Frank, ele teria um lar. Estaria seguro. Ele teria coisas. E provavelmente iria para uma escola particular. E Mike saberia onde ele estava. Esta era a chance de Frank. Os documentos foram preparados de acordo, disse o Sr. Golding, pegando sua maleta e abrindo-a no colo. E posso dar entrada no juizado hoje à tarde. Estamos preparados para fazer uma doação ao orfanato e lhe dar uma gratificação por sua atenção pessoal a este assunto. Um sorriso se formou nos lábios de Pennyverter. Eu aceitarei agradecidamente pelos órfãos. Ela fez um gesto para Mike e Frank. Agora, quanto a qual deles adotar? Minha recomendação é que levem Franklin. E não se preocupem com Michael. Ele ficará grato pela sorte incomum do irmão. Ela sorriu para Mike, mas ele sabia que aquilo era um aviso. Não quero deixar Mike, disse Frank. Mike pôs o braço em volta dele. Gostaria de falar com os meninos em particular, disse o Sr. Howard. Pennyverter se levantou. Cavalheiros, receio que isso não seja permitido. O Sr. Howard se levantou também, e o Sr. Golding fechou a maleta. Então acho que vamos fazer uma visita ao lar Hathaway. Esperem. Não se apressem, senhores. Posso abrir uma exceção. Ela entrou em sua sala e fechou a porta. Assim que ela saiu, Frank soltou, eles não deveriam nos separar. Mike olhou para o Sr. Golding e o Sr. Howard. Senhores, se quiserem levar apenas um de nós dois, devem levar Frank. Ele é um dos mais novos aqui. A Sra. Pennyverter está planejando me botar para trabalhar em breve. Não tenho idade suficiente, mas acho que tenho tamanho suficiente. É por isso que ela não quer que eu vá embora. Porém, se eu estiver fora trabalhando durante meses, não vou poder cuidar de Frank. E ele ainda é pequeno. Não, Mike, choramingou Frank, com os olhos se enchendo de água. Nós ficamos juntos, lembra? E vamos juntar dinheiro para as gaitas e fazer teste para a banda de Oxy, e ele vai encontrar uma casa para nós, e Frank chorou ainda mais. Mike abaixou-se sobre um dos joelhos e o puxou para perto. Não faça escândalo desta vez. Não está vendo? Se for embora hoje, eu saberei onde encontrá-lo e você não vai acabar no lar estadual. Ele engoliu seco, olhou para o Sr. Golding e conteve as próprias lágrimas. Eu posso escrever para ele e visitá-lo? Claro, disse o Sr. Golding. Eu posso até colocar uma cláusula na papelada. Frank balançou a cabeça, soluçando. Não. E aposto que tem um piano. Mike olhou para o Sr. Howard. Ele fez que sim. Tem um piano que está precisando muito ser tocado. Mike acariciou as costas de Frank. Ele sabia que esta era a coisa certa a ser feita. Mas não conseguia olhar nos olhos do menino e ver a dor dele. Sabia. Tem um piano. E vou fazer visitas regularmente. Tudo ficará bem. Eu prometo. Mike olhou para o Sr. Howard para se tranquilizar. Ele desviou-se do olhar de Mike e foi até a janela. Um instante depois, ele voltou, piscando, com os olhos brilhantes. Ele pigarreou e disse para o Sr. Golding. Não parece um lugar muito promissor, não é? Não, disse o Sr. Golding. E tem uma reputação terrível. No entanto, por mais difícil que seja, Sr. Howard, o tempo urge. Este é o 5º orfanato que visitamos nas 2 últimas semanas e nenhuma criança chegou perto desses 2 meninos. Eles são educados, cativantes, pelo que ouvi, extremamente talentosos.
Se um deles serve, então vamos resolver a situação. O Sr. Howard andou para lá e para cá com as mãos nos quadris. A porta da sala se abriu. Pennywerter voltou para o recinto. Cavalheiros? Sabemos que Michael será posto para trabalhar em breve, disse o Sr. Howard. Correto, disse Pennywerter. Fazer uma criança trabalhar sob contrato é contra a lei. Isso se chama amparo, Sr. Howard. Se um comerciante ou fazendeiro vem aqui para amparar uma criança, não é da minha conta o que a criança precisa fazer para ganhar seu dinheiro. Chame do que quiser trabalho, amparo, adoção, para mim, é tudo a mesma coisa. Frank olhou para Mike, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não quero deixar você. Mike forçou um sorriso. Você vai para uma casa legal. E quando eu for visitar, tocaremos piano juntos. Aposto que também há árvores para escalar, um quintal grande e comida boa. Aposto que lá tem Beatriz e Cocomalt. Você vai para a escola, não ligo para Beatriz e Cocomalt. Quero ficar com você. Frank debulhou-se em lágrimas no braço de Mike. A firmeza do irmão mais velho desmoronou. Ele se ajoelhou na frente de Frank e o abraçou com força. O Sr. Howard passou as duas mãos pelos cabelos. Ele foi até o Sr. Golding e cochichou em seu ouvido. Você é o representante para este assunto, disse o Sr. Golding. Está decidido? Estou, disse o Sr. Howard. Muito bem, disse o Sr. Golding. Ele se virou para Pennywerter. Gostaria de falar com a senhora em sua sala e preparar os documentos. Acho que ficarão muito satisfeitos com Franklin, disse Pennywerter, sorrindo. E vamos discutir sobre aquela doação para os pobres órfãos e minha pequena bonificação. O Sr. Golding sorriu também. Ah, senhora Pennywerter, acho que está nos subestimando. Não fazemos nada de maneira pequena. Capítulo 08. O Sr. Golding parou o sedã Ford preto na Via Marilis, onde as casas mantinham distância das moradias vizinhas e da rua. Após saírem do carro, o Sr. Golding disse, boa sorte para você, Sr. Howard. Estou indo para o juizado agora. Estou feliz por não ser eu a contar a ela. Ele deu uma buzinada e saiu. Frank deu tchau. O Sr. Howard balançou a cabeça, sorrindo, e abriu o portão de ferro batido. Ao final de uma longa passagem, ficava uma casa cor de caramelo com contornos brancos e toques vermelhos. Uma varanda elevada com treliça de madeira embaixo envolvia dois lados do primeiro piso. Uma torre redonda de 2 andares e teto cônico saía do canto esquerdo da casa, com um catavento no alto. Gabletes íngremes apontavam para o céu. Frank parou, boquiaberto, e ficou admirando. É uma graça, não é? Disse o Sr. Howard, pegando na mão dele. Estilo Rainha Ana. Precisa de uma modernizada por dentro, mas é uma beleza. Quantas pessoas moram aqui? Perguntou Frank. O Sr. Howard riu. Só uma mulher. E agora você e Michael. Os olhos de Mike percorreram os amplos gramados, o velho elmo no jardim lateral e os arbustos podados. Vamos morar aqui, Mike, disse Frank, sorrindo de orelha a orelha. Ele soltou a mão do Sr. Howard e saltitou em direção à casa. Estamos adotados, não amparados. Mike queria sentir a alegria de Frank, mas alguma intuiçãozinha lhe dizia que tudo havia sido fácil demais. Em questão de horas, eles pegaram seus poucos pertences e foram trazidos ali. Dar amparo era uma coisa. Mas adoção era outra. Significava fazer parte de uma família. Para sempre. Mas ninguém jamais adotava uma criança sem antes conhecê-la. Vovó sempre dizia que, se alguma coisa parecesse boa demais para ser verdade, provavelmente era um golpe. Uma vez, no mercado, ela lhe mostrou como as maçãs brilhantes enceradas em cima da pilha geralmente escondiam as feias e podres por baixo. Será que essa casa era uma maçã brilhante escondendo alguma coisa? Um homem de pele escura estava ajoelhado ao lado de um canteiro de flores perto da varanda. Quando eles se aproximaram, ele pôs sua espátula de lado e se levantou, revelando sua altura e sua robustez. O Sr. Howard acenou para ele. Olá, Sr. Potter. Estes são Michael e Franklin, os novos tutelados da Sra. Sturbridge. O Sr. Potter olhou para os dois, limpou as mãos em seu avental verde e acenou com a cabeça. Prazer em conhecê-los. O Sr. Howard se virou para Mike e Frank. O Sr. Potter é jardineiro e motorista da Sra. Sturbridge. É ele quem mantém o Packard funcionando. Além disso, ele é casado com a Sra. Potter, a governanta. Sr. Potter, gostaria de entrar para as apresentações? O Sr. Potter sacudiu a cabeça. É melhor eu voltar para os gerânios. Parece mais seguro. Sr. Howard, o senhor botou lenha para valer na fogueira.
Ele piscou para os meninos. Que fogueira? Perguntou Frank. O Sr. Howard sorriu. Ele só quis dizer que as coisas aqui vão ser diferentes de agora em diante. Mike e Frank acompanharam o Sr. Howard até os amplos degraus da varanda, onde tocou a campainha. Lá vamos nós, meninos. Uma mulher de vestido cinza e avental branco abriu a porta. Em sua cabeça havia uma touca pregueada, como uma lua crescente. O tom de sua pele era o mesmo dos cabelos castanhos puxados para trás que formavam um coque em sua nuca. Olá, Sra. Potter, disse o Sr. Howard. Aqui estamos. Este é Michael. E este é Franklin. Meninos, conheçam a mulher que manda nesta casa. A Sra. Potter ergueu as sobrancelhas para o Sr. Howard. Antes que diga qualquer coisa, disse o Sr. Howard, sim, eles são meninos. E há 2 deles. Onde ela está? Na biblioteca, senhor. Devo dizer que é um homem de coragem. Estou feliz por não ser eu a contar para ela, parece mais seguro, botou lenha para valer na fogueira, homem de coragem. Por que estavam todos falando em códigos? Ele e Frank haviam sido adotados. A Sra. Sturbridge não ficaria feliz em vê-los? Eles entraram atrás do Sr. Howard e ficaram parados em um hall de entrada do tamanho do apartamento inteiro de vovó. O chão era um tabuleiro de damas, preto e branco, de quadrados de mármore. Uma larga escadaria com corrimão de madeira escura abraçava a parede esquerda e se curvava em direção ao 2º andar. Uau, sussurrou Frank, esticando o pescoço para cima e apontando para o lustre dourado que pendia com 3 camadas de gotas gigantes de cristal. Ela deve ter muita grana. SHHH, disse Mike, embora fosse exatamente o que ele estava pensando. Então era assim que as pessoas ricas viviam. Mike nunca se sentiu pobre. Mas também nunca conheceu nada diferente. Quando moravam com a avó, eles tinham o bastante para comer e um lugar seguro para dormir. E eles tinham a vovó, que os amava, então nada mais importava. Ela costumava dizer que não precisava de esplendor, contanto que pudesse ter um piano e seus 2 meninos. Se ela pudesse ver tudo isto, diria que nada disso fazia a menor diferença, a não ser que o coração do dono fosse tão lindo quanto a casa. Michael, Franklin, esperem aqui. O Sr. Howard apontou para um banco estofado. Ele atravessou uma porta dupla à esquerda e a fechou parcialmente. A Sra. Potter saiu pelo corredor, balançando a cabeça. Uma tempestade está se formando, tenho certeza disso. Mike se sentou no banco e observou Frank subir até metade das escadas. Meninos, gritou a voz de uma mulher atrás das portas. Mandei você buscar uma menina e você volta com 2 meninos? Como pôde? Mike sentiu seu estômago se revirar. Ele olhou para conferir se Frank tinha ouvido, mas ele estava ocupado demais deslizando a mão pelo corrimão da escada. A senhora me nomeou seu representante, então tomei a decisão, disse o Sr. Howard. E é a decisão certa. Os documentos já foram encaminhados. Eles são irmãos, e não consegui separá-los. Espero que entenda isso. Além do mais, será mais fácil com 2. Eles terão um ao outro. Agora venha conhecê-los. Estão no hall. A voz dela estava estridente. O que foi que você fez? Apenas o necessário, disse o Sr. Howard. Algo que a senhora deixou para a última hora. Nunca achei que fosse chegar a este ponto. Estou tentando mudar as coisas. Receio que seu tempo tenha terminado, disse o Sr. Howard. Mike ouviu alguma coisa batendo na parede, e, em seguida, vidro se quebrando. Frank saiu correndo das escadas para o lado de Mike. Está tudo bem, Frank, sussurrou Mike. Pelo menos, ele esperava que estivesse. Ela queria uma menina e o Sr. Howard voltou com eles. Se isso era tão importante, por que ela não foi pessoalmente escolher a criança? Alguma coisa não estava certa. Mike puxou Frank na sua frente e olhou fixo nos olhos. Precisamos vigiar cada passo nosso. E nos lembrar dos bons modos. Não queremos que ela se zangue. Entendeu? Antes que Frank pudesse responder, o Sr. Howard saiu da biblioteca. Ele ficou ao lado da porta, aguardando. Uma mulher apareceu ao lado dele, com a boca formando uma expressão séria. Embora seu rosto estivesse vermelho de raiva ou de choro, Mike não sabia qual, ele ainda pôde ver as manchas amarelas brilhantes em seus olhos cor-de-mel. Seus cabelos castanhos eram curtos e encaracolados. O vestido preto descia abaixo dos joelhos. De salto alto, ela era da altura de Mike, mais magra feito uma vara. Um cheiro empoado de baunilha rodeava. Pela maneira que Frank olhou para ele, Mike percebeu que estava embevecido. Michael. Franklin. Está Eunice Dalsturbridge, disse o Sr. Howard. Mike acenou com a cabeça. Senhora. Muito obrigado por nos adotar. Frank soltou, é você que vai ser nossa nova mãe? Você é muito mais bonita do que a gente esperava e é bem mais cheirosa que a Sra. Pennyverter.
Os olhos da Sra. Sturbridge se encheram de lágrimas ao olhar para eles, e ela fez uma expressão como se tivesse acabado de ver um bicho morto na sarjeta. Ela se virou e subiu correndo as escadas. Lá no alto, ela se inclinou sobre o corrimão e gritou: "Levem os dois para a Sra. Potter imediatamente." Ela desapareceu pelo corredor. Alguns segundos depois, uma porta se bateu com tanta força que o lustre tilintou. "Acreditem se quiser, meninos", disse o Sr. Howard, "correu tudo bem." Capítulo 9. Um sabonete flutuava na superfície fumegante da água na banheira com pés de garra. A Sra. Potter estava parada na frente de Mike e Frank, de braços cruzados, avaliando a limpeza deles. Ela não parecia satisfeita. Mike já tinha visto aquela expressão antes nos olhos de vovó todos os sábados, quando eles tinham que tomar banho, quer precisassem ou não. "Depois que eu sair, vocês vão se despir e se revezarão na banheira, esfregando da cabeça aos pés. Ponham as roupas no cesto. Amanhã eu lavarei o restante de suas coisas." "Não temos outras roupas", disse Frank. Mike olhou para o chão e seu rosto ficou vermelho. "Quando nós vivíamos com nossa avó, tínhamos outras, e melhores, mas elas se perderam no bispo", disse Frank. "Então eu lavarei o que vão vestir esta noite", disse a Sra. Potter. "Ainda bem que a patroa tem uma secadora de roupas ultramoderna só para este tipo de emergência. Elas não vão ter aquele cheirinho fresco do varal, mas estarão limpas. Pedirei ao Sr. Howard para trazer uns pijamas para vocês. Estarão pendurados do outro lado da porta quando terminarem." "O Sr. Howard mora aqui perto?", perguntou Mike. "Sim. Mora no final da rua. O pai dele era advogado do Sr. Dow. O Sr. Dow era pai da patroa, mas acho que isso vocês já sabem. E agora o Sr. Howard faz a mesma coisa para ela. Só que ele é mais família do que advogado. Eles se conhecem desde que ela era desse tamanhinho." Frank começou a desabotoar a camisa. "Por que a chama de patroa? O Sr. Potter e eu estamos aqui desde que ela nasceu. Nunca a chamamos de outra coisa." "Ela é legal ou malvada?", perguntou Frank. A Sra. Potter entregou uma toalhinha para cada um. "Desde que o Sr. Dow, que Deus o tenha, morreu no ano passado, ela está fora de si. Mas isso era de se esperar, considerando tudo o que passou. Mesmo assim, eu diria que ela é uma alma bondosa e amorosa, por baixo de todo o resto. Ela não gostou da nossa aparência." "Acha que vai gostar de nós depois que estivermos limpinhos?", perguntou Frank. "Isso é o que vamos ver", disse a Sra. Potter. "Aparentemente há muitos senões e poréns a serem resolvidos." Mike puxou Frank mais perto e o ajudou a desabotoar a camisa. "Senões e poréns. Se eles fossem meninas, se não se parecessem com algo tirado da rua, se não fossem pobres, talvez ela gostasse deles?" "Sra. Potter, a senhora mora aqui?", perguntou Frank. Ela fez que sim. "O Sr. Potter e eu moramos na casinha ao lado do jardim." "Você tem filho da minha idade?", perguntou Frank. Ela riu. "Não. Temos uma filha crescida que mora e trabalha em Atlantic City. Cresceu junto da patroa. Agora ela é professora. Nós nos vemos em toda oportunidade que temos." "O Sr. Potter gosta de jogar damas?", perguntou Frank. "Para dizer a verdade, gosta. E o Sr. Howard também." "Escute, você vai me encher de perguntas?" "Ele só está empolgado", disse Mike. "Nunca pensamos em estar numa casa tão bonita quanto essa. Ou que conseguiríamos ficar juntos." O rosto da Sra. Potter suavizou. "Foi um dia de surpresas para todos nós. Agora, já para a banheira. Temos galinha e batatas para o jantar, mas como não tem nada decente para vestir a mesa, trarei sua comida em uma bandeja." "Numa bandeja?", disse Frank. "Nunca comi qualquer coisa em uma bandeja." A Sra. Potter tentou não sorrir. "Voltarei para lhes mostrar o quarto da torre." Os olhos de Frank se arregalaram. "Vamos dormir em uma torre? Andem logo com o banho." Ela puxou a porta e a fechou. "Ela é legal", disse Frank. Mike assentiu. A Sra. Potter lhe lembrava a vovó, toda prática e objetiva, mas ao mesmo tempo maternal. Naquela noite, Mike se recostou nos travesseiros da cama de casal com dossel. O quarto da torre ficava no segundo andar, debaixo do telhado em forma de cone. Uma cômoda de mogno ficava encostada em uma parede, tapeçarias cobriam o piso de madeira e almofadas bordadas ficavam apoiadas no banco da janela. Uma diferença gritante do bispo. A porta se abriu. Frank entrou, usando um dos camisões do Sr. Howard com as mangas dobradas. Ele saltou sobre a cama, ao lado de Mike. "Escovou os dentes?" Frank fez que sim, entrando debaixo do lençol.
Mike desligou a luz. Um grilo cantou. É muito silêncio aqui, disse Frank. Estava pensando a mesma coisa. Mike, estou com medo. Quer que deixe a luz acesa? Não. Não estou com medo do escuro. Frank chegou mais perto e pôs o braço sobre o peito de Mike. Estou com medo de fechar os olhos, dormir e acordar no bispo. Eu sei, disse Mike. Mas prometo que vai acordar aqui. Mike ficou olhando para as sombras. Sua mente não conseguia sossegar, com tudo o que tinha acontecido ou o que foi dito naquele dia. Ela é uma pianista de muito talento, precisa adotar, apenas fazendo o que é necessário. O tempo terminou, e ela está fora de si, de tudo o que ela passou, senões e poréns. Mike ouviu a respiração de Frank mudar e soube que já tinha dormido. Ele delicadamente levantou a mão do irmão e o cobriu com o lençol. O menino cheirava a sabonete e galinha do jantar. E nem foi frango cremoso, e sim coxas assadas e suculentas. E se tudo fosse realmente um sonho? Só para garantir, Mike lutou para manter os olhos abertos. Mas acabou perdendo. Capítulo 10. A princípio, Mike não sabia onde estava. Ele se sentou, piscando e olhando para o quarto até os acontecimentos do dia anterior voltarem a ele. Ao seu lado, Frank se mexeu, mas ainda estava dormindo. As roupas que usavam quando chegaram haviam sido lavadas, dobradas e colocadas em um banco baixo na ponta da cama. Mike se vestiu e desceu as escadas, onde tudo ainda estava silencioso. A porta dupla da biblioteca estava aberta. Mike entrou. Era escura como uma caverna. Todas as janelas estavam cobertas com persianas de madeira totalmente fechadas. Ele examinou os painéis das paredes, as cúpulas franjadas dos abajures e a grande mesa em um canto, na diagonal. Seus olhos vagaram para as estantes cheias de livros, do chão ao teto, e a escada de correr que se estendia até as prateleiras mais altas. Uma coleção de metronomos ficava em uma pequena mesa redonda. Onde estava o piano? Refazendo seus passos, Mike cruzou o hall de entrada até outra porta dupla. Ele abriu uma delas e segurou a respiração. O sol da manhã entrava pelas janelas altas, iluminando minúsculas partículas de poeira no ar. Palmeiras em vasos decoravam cada canto. No meio da sala ficava o instrumento mais magnífico que ele já tinha visto, um piano de cauda. O instrumento devia ter 3 metros, do teclado ao fim da cauda. Uma vez, vovô levou para comprar partituras e o dono da loja tinha um piano de 1/4 de cauda. Ele deixou Mike tocar. As notas pareciam saltar de dentro do instrumento, e o som voava pelo ambiente. Que potência teria um piano ainda maior? Mike passou as mãos pela madeira de ébano brilhante. Ele ergueu a tampa e pôs o suporte no lugar. Por alguns momentos, olhou para o interior complexo, os pinos de afinação, as cordas agudas e graves, a placa de ressonância e os martelos. Deslizando-se sobre o banco, ele apertou as mãos em punhos, soltou e abriu bem os dedos. O Sr. Howard não tinha dito que o piano precisava muito ser tocado? Eles não foram escolhidos no bispo porque sabiam música. Se a Sra. Sturbridge ouvisse alguém tocando, talvez ficasse satisfeita. Será que esse era um dos senões e poréns? Um livro de música estava no suporte. Ele folheou as páginas até chegar ao noturno número 20 de Chopin. Posicionou as mãos, sentindo o desejo como um ímã, trazendo as pontas dos dedos mais para perto. Mike tocou os acordes de abertura. A sala se encheu com o timbre rico do piano e seu tom encorpado. Não era igual a nenhum piano que já ouvirá antes. As notas altas soavam mais brilhantes, as baixas, mais sombrias e sinistras. Ele começou várias vezes. A princípio, seu fraseado estava enferrujado, sem prática. Depois, ele se deixou levar pela música. Lembrou-se de vovó lhe ensinando aquela música, quando tinha 9 anos. Quando terminou a primeira passagem, ouviu a voz dela de novo. Mas, antes, vou abrir a janela para que toda a vizinhança possa ouvi-lo tocar. Mike sucumbiu às notas melancólicas, às insinuações de marcha, aos detalhes delicados e aos trechos finais, cada vez mais lentos, até a última nota assombrosa. Ele quase pôde sentir a avó ao seu lado, no banco do piano, e ouvir sua mãe cantarolar. Ele se assustou com um som estranho, uma mistura de grito com sobressalto, e levantou a cabeça. A Sra. Sturbridge estava na porta, com a mão no coração, como se tivesse visto um fantasma. Antes que Mike pudesse dizer uma palavra, a Sra. Potter entrou apressada na sala. Sinto muito, senhora. Não o ouvi descer. Ela pegou o braço de Mike e o conduziu até a cozinha. Colocou-o sentado à mesa. Por mais que sua música tenha preenchido meu coração, sinto dizer que precisa esquecer aquele piano. Ele nunca deve ser tocado. Seus olhos se encheram de remorso.
É uma pena, um instrumento lindo daqueles, implorando para ser tocado. E pensar que tanta música já saiu dele, não estou entendendo, disse Mike. O Sr. Howard disse. A Sra. Potter levantou a mão para interromper. Muitas coisas por aqui não fazem sentido. Você vai se acostumar. Agora vá buscar o seu irmão e venham à cozinha para tomar o café. O Sr. Howard vai chegar em breve para levá-los à cidade e comprar roupas novas. Ela virá conosco? Se sim, Mike poderia pedir desculpas pelo piano e explicar que ele e Frank costumavam ser mais limpos e bonitos. A Sra. Potter balançou a cabeça. A patroa tem compromisso, e só vai voltar depois do jantar. E ela não está disposta a ficar com vocês ainda. Ande logo. Mike subiu para buscar Frank. Por que ela os adotou se não queria ficar com eles? Quantas outras coisas por aqui não faziam sentido? Capítulo 11. Mike segurou a mão de Frank enquanto corriam atrás do Sr. Howard, que caminhava pela Via Marilis em ritmo ligeiro, assoviando pelo trajeto. Ao passar por ela, ele apontou para sua casa na esquina. Havia 2 elmos enormes, um de cada lado da passarela central, e seus galhos quase se tocavam no meio. É da mesma época e do mesmo estilo da casa da Sra. Sturbridge, mas mandei reformar tudo. Ele tirou o relógio do bolso. Vamos, meninos, se cortarmos caminho pelo parque e corrermos, podemos pegar o próximo bonde. Mike deu passos mais largos para acompanhar. 2 quarteirões depois, o Sr. Howard apontou para o parque, onde havia um coreto no centro. Eles correram até a avenida do outro lado, bem a tempo de pegar o bonde que se aproximava. Após algumas paradas, as casas mais antigas e imponentes se tornaram bangalos mais modestos. Quilômetro após quilômetro, os prédios ficaram mais altos. Quando o bonde parou de forma barulhenta no alvoroçado centro da Filadélfia, os 3 desceram. Apesar de estar mais quente e mais úmido aqui, em meio às ruas estreitas onde a brisa não conseguia passar, Mike se sentiu mais em casa. Aquele lugar lembrava o bairro de vovó, prédios baixos sem elevador, meninas pulando corda na calçada, garotos jogando bola na rua, carros e caminhões buzinando. Ele olhou para cima, esperando ver uma janela com uma placa pintada à mão anunciando aulas de piano, sabendo muito bem que não estava nem perto de onde costumava morar. Quando o Sr. Howard os conduziu pelas portas giratórias da loja de departamentos Iglanders, o barulho sumiu. Lá dentro, tudo era brilhoso e polido, as caixas de vidro, os produtos, os rostos dos vendedores e das vendedoras. Até o ar tinha cheiro de caro. Todos os fregueses estavam vestidos com o que parecia ser sua melhor roupa de domingo. Mike passou as mãos pelas próprias roupas, sentindo-se totalmente inadequado. Meninos, vão até o 3º andar. Ao departamento dos jovens cavalheiros, disse o Sr. Howard. Encontro vocês lá. Primeiro preciso cuidar da conta da Sra. Sturbridge no escritório. Mike e Frank caminharam devagar entre expositores cobertos com luvas e echarpes, guarda-chuvas, carteiras, chapéus e perfumaria. Frank parou para admirar uma vitrine de estatuetas de vidro. Uma vendedora correu para a frente e franziu o rosto. Mike puxou Frank até o elevador. 3º andar, disse ele ao ascensorista. O homem olhou para eles e fungou. Passou os dedos pelas lapelas do seu terno azul, como se limpasse uma sujeira. Meninos, não podem correr desembestados por este estabelecimento. A gente não estava correndo, disse Frank. Pretendem comprar alguma coisa? Indagou o homem. Sim, senhor, disse Mike. No departamento dos jovens cavalheiros. Os olhos do homem os analisaram. Ele fez sinal para um vendedor, que veio rápido. Os 2 homens cochicharam. Mike ouviu apenas trechos do que eles disseram. Sem dinheiro, só uma coisa na cabeça, ladrõezinhos. Mike sentiu seu rosto esquentar e soube então que estava ruborizando. O vendedor fez sinal para vários balconistas ali perto, e, em seguida, segurou o braço de Frank. Meninos, deixem-me acompanhá-los até a saída. Acho que estão no lugar errado. Frank deu um puxão para soltar o braço e se agarrou a Mike. Deixe a gente em paz. Os funcionários correram para a frente e abriram bem os braços, rodeando-os. O vendedor agarrou a gola da camisa de Mike e torceu seu braço direito para as costas, marchando com ele em direção à porta. Mike entrou em pânico. Me solta. O que está fazendo? Ele nunca havia sido maltratado dessa maneira antes. Tentou se desvencilhar das garras do homem. O vendedor segurou mais firme e sussurrou no ouvido dele. Encontre outra loja para furtar. Frank começou a gritar, pare. Pare. Ele se atirou para frente e começou a esmurrar o homem. Chamem a polícia, gritou o ascensorista. A voz do Sr. Howard trovejou. Tire as mãos desses meninos e afaste-se.
Senão eu chamarei as autoridades. E não estou falando da polícia. Estou falando do Sr. Iglander em pessoa. O vendedor soltou Mike e se afastou. O corpo inteiro do menino tremia. Lágrimas ardiam em seus olhos. Eles pensaram que eram ladrões? Ele nunca roubou uma única coisa na vida. O Sr. Howard se aproximou e pôs um braço em volta de cada um deles. Estão bem, meninos? Eles queriam que a gente fosse embora. Queriam levar Mike para fora, choramingou Frank. Sem nenhum motivo. Isso é o que vamos ver. O Sr. Howard olhou para um dos vendedores. Chame o gerente da loja imediatamente. O Sr. Howard estava sentado numa poltrona no departamento dos jovens cavalheiros, com Frank no colo e Mike ao seu lado. Peço desculpas, Sr. Howard, disse o gerente da loja, um homem baixo com um bigode fino. Ele andou para lá e para cá na frente deles. Foi um mal-entendido. Não tínhamos como saber que esses meninos estavam com o senhor. O Sr. Howard ergueu as sobrancelhas. Se me lembro bem, minha cliente, a Sra. Sturbridge, gastou uma bela quantia de dinheiro nesta loja e neste mesmo departamento ao longo dos anos. Ah, sim, senhor, gastou mesmo. Estes meninos são seus tutelados, disse o Sr. Howard. Eles estão limpos e são educados. Estão mal vestidos, sim. Mas isso faz deles ladrões? Não, isso faz com que eles precisem de roupas novas, e é por isso que estamos aqui. Há algo de muito errado na maneira com que foram tratados, senhor, quando apenas estavam fazendo exatamente o que eu lhes pedi para fazer. Acha que eu preciso mencionar isso ao Sr. Iglander? Ah, Enion, Sr. Howard, gaguejou o gerente. Ele estalou os dedos e um jovem vendedor se aproximou. Charles vai ajudá-los. Não há motivo para jamais falarmos sobre isso novamente e pode ter certeza de que falarei com os empregados. Farei uma reunião especial. Pode contar com isso. Muito bem, então, disse o Sr. Howard. Preciso de um guarda-roupa para cada um destes jovens cavalheiros, 4 camisas, 3 calças, meias, roupas de baixo, suspensórios e um chapéu, de lã ou de feltro. Uma das camisas e das calças mais formais. E ponha também um colete e gravata para cada. Ah, e é melhor levarmos sapatos. Ele olhou para os pés deles. 2 pares. Um de amarrar, de couro marrom, para o dia a dia e um Oxford preto formal. Frank sorriu para Mike. Mike não conseguiu sorrir de volta. O constrangimento ainda doía, e seu rosto pulsava de humilhação. Ele ficou de cabeça baixa enquanto Charles os levou até o provador. Será que a Sra. Sturbridge pensou a mesma coisa quando os viu pela primeira vez? Será que pensou que eles eram ladrões também? Vou ficar sentado aqui, meninos, lendo o jornal, disse o Sr. Howard. Quando estiverem prontos, saiam e me mostrem as roupas. Atrás da cortina, Mike relaxou. Ele e Frank passaram uma hora experimentando roupas e correndo até o Sr. Howard para que ele aprovasse. Quando estavam sozinhos no provador, faziam caretas, um para o outro, no espelho. Depois que terminaram os ajustes, seguiram o Sr. Howard, agora cheio de pacotes, até a entrada da Iglanders. Obrigado, Sr. Howard, disse Mike. Por nos trazer. Nunca tivemos tanta coisa nova e bacana de uma vez só. E obrigado por nos defender também. O Sr. Howard sorriu. Você tem tanto direito de estar naquela loja quanto qualquer pessoa. Portanto, de nada. Mas é a Eunice que deve agradecer pelas roupas. Ela é a sua benfeitora. Mike assentiu. Farei isso, senhor. Na primeira oportunidade que tiver. Eunice, Frank enrugou o nariz. O nome de batismo dela é Eunice, disse o Sr. Howard. Eu comecei a chamá-la de Eunice quando éramos crianças. Como devemos chamá-la? Perguntou Frank. Ela não gostou quando perguntei se seria a nossa mãe. Não, e bem, vamos dar a ela um pouco de tempo, disse o Sr. Howard. Por enquanto, apenas Sra. Sturbridge está bom. Ao caminharem pela rua, Mike não conseguia parar de se olhar nas vitrines das lojas. Aquele era ele mesmo? Ele não se parecia nem um pouco com alguma coisa retirada da sarjeta. Sua aparência era elegante e nova, como se estivesse no mesmo nível do Sr. Howard. Será que a Sra. Sturbridge, ou seja, lá como a chamavam, concordaria? Capítulo 12. No caminho de volta até o ponto do bonde, Frank saltitava na frente de Mike e do Sr. Howard, quando parou em frente à vitrine de uma loja. Ele se virou, com os olhos arregalados, acenando para eles se apressarem. Mike correu até ele. O que foi, Frank? São eles, disse o irmão mais novo, apontando para um grande pôster exposto na vitrine do Empório Musical Wilkinson.
Os Magos da Gaita. Frank pressionou o nariz contra o vidro. Mike olhou para o pôster com mais de 60 meninos de uniformes em estilo militar, capas e chapéus plumados. Um homem minúsculo de avental vermelho saiu da loja. Seu bigode grisalho havia sido encerado e enrolado para cima nas duas pontas, como um guidão de bicicleta. Bom dia, cavalheiros. Ele acenou para o pôster. Eles não são incríveis? A famosa banda de gaita da Filadélfia. Vocês vão se inscrever no concurso, meninos? Ainda há tempo. Senhor, o que é isso? Perguntou o Sr. Howard. É uma competição em agosto na cidade. Milhares de crianças tendo aulas em toda a Filadélfia. Muitos prêmios, inclusive instrumentos musicais. É uma espécie de teste. Os 5 ganhadores são convidados a integrar a banda e viajar por toda a parte. Eles têm sua própria legião feminina que arrecada dinheiro para os uniformes, encontra lares para os meninos se hospedarem e até os manda para a faculdade. Frank concordou como se fosse um especialista. A gente ia fazer o teste para poder sair do orfanato, mas agora não precisa mais, porque fomos adotados. Ora, que maravilha! Isso não significa que não possam se inscrever por diversão, no entanto, disse o Sr. Wilkinson. Mas você precisa ter a gaita oficial e ter 10 anos de idade, a não ser que seja mascote. Olhe. Frank apontou para o menino pequeno no pôster. É verdade. O menininho é uma novidade e só toca quando a banda está na cidade. Não viaja com eles. A banda é cheia de regras sobre essas coisas. Porém, ele faz o maior sucesso com esse uniforme. Ele piscou para Frank. E está certo sobre a gaita. Tem que ser a Honor Banda Naval em tom de dó maior. Acabei de receber uma remessa do galpão ontem, e estão vendendo feito água. Apenas 65 centavos cada. Ele tirou um lenço listrado do bolso do avental e começou a enxugar a testa. Por falar em água, este tempo está igual a uma cozinha abafada. O calor está me matando. Frank olhou para o Sr. Howard. A Sra. Pennyverter tomou as gaitas que vovó comprou para nós. O Sr. Howard sorriu. Sr. Wilkinson, acho que não temos interesse no concurso, mas 2 gaitas estariam de bom tamanho. Por aqui, disse o Sr. Wilkinson. Ele abriu a porta da loja e um sino pendurado tilintou. O Sr. Howard e Frank acompanharam o Sr. Wilkinson até o balcão perto do caixa. Há gatinhos espalhados, então olhem por onde pisam, por favor, disse o Sr. Wilkinson. 3 deles em algum lugar da loja. Mike caminhou pelo estreito corredor central, pisando com cuidado e deliciando-se com um cheiro de resina de arco, estojos de couro e madeira envernizada. Seus olhos não conseguiam ver rapidamente todos os instrumentos que ocupavam cada espaço disponível, trompetes em um expositor de vidro, violoncelos apoiados em pé, violinos suspensos no teto, pratos e caixas, um bumbo em um pedestal. Aquilo fez lembrar da loja onde vovó levava para comprar partituras. Olha que maravilha, dizia ela. A música está simplesmente esperando para escapar de todos estes instrumentos. Ele sorriu, lembrando-se de como sempre esperava ver uma sequência de notas pretas saindo da boca de uma tuba ou de um trombone. Frank correu até ele, segurando um gatinho malhado em uma mão e uma gaita nova na outra. Veja, Mike. Vem com um livreto de instruções com músicas. Ouça. Ele passou a boca sobre a gaita. O som não é ótimo. Peguei a última que estava perto do caixa, mas o Sr. Wilkinson disse para você ir até o balcão de trás e pegar uma da caixa que ele acabou de abrir. Frank voltou até onde o Sr. Howard e o Sr. Wilkinson estavam conversando. Mike foi até os fundos da loja e chegou a um balcão na frente de um depósito separado por uma cortina. Em cima dele havia uma grande caixa aberta, com caixas menores dentro. Mike pegou uma e a abriu. Dentro dela, havia 12 estojos individuais enfileirados, cada um estampado com uma foto da Banda Naval dos Estados Unidos. O último estojo do fundo chamou sua atenção. A borda azul parecia mais viva que o restante, as letras vermelhas mais fortes, a fotografia da Banda Naval mais nítida. Quando pegou a caixa, podia jurar ter ouvido um acorde soar, como um carrilhão agudo. O garoto olhou em volta. Deve ter sido a caixa registradora do Sr. Wilkinson. Mike abriu o estojo, pegou a gaita e a virou. Ele percebeu um pequeno M vermelho pintado à mão em uma ponta. Levou a gaita aos lábios, percorreu a escala e em seguida tocou as últimas 6 notas de Vamérica, a bela. Na pausa entre a nota final e sua próxima respiração, todos os instrumentos da loja tocaram um acorde longo e ecoante. Ele se virou, correndo os olhos pelos instrumentos imóveis. Não havia ninguém mais por perto. Tudo estava em silêncio. Estava abafado na loja e ele se sentiu tonto. Enxugou a testa, agora gotejada de suor, e pôs a gaita de volta no estojo. Ele o segurou na mão e começou a voltar para a frente da loja. Mike foi escoltado por um coro de sons, os silvos dos clarinetes, o tshh do tarol, o tangido das cordas do violino e a vibração grave do violoncelo. Quando passou pelos trompetes, uma fanfarra eclodiu. Ele olhou por cima do ombro. Tudo parecia igual.
Será que vovó estava certa? Será que a música estava escapando? Ou isso era um truque inteligente do Sr. Wilkinson? Um gatinho seguiu, dando patadas em seus tornozelos. A cada passo, o espaço ao seu redor parecia mais cheio, e o ar, mais denso. Já paguei, disse o Sr. Howard quando Mike o alcançou. Estou vendo que escolheu uma gaita. O garoto fez que sim. O Sr. Wilkinson piscou para ele. Eu sempre digo que o instrumento escolhe o músico, e não o contrário. Ele acenou para o Sr. Howard. Obrigado pela compra. Quando saíram e a porta se fechou atrás deles, o sino pendurado se agitou como um flautim alegre. Na rua, Mike esfregou a testa. Talvez o calor o tivesse vencido também. Até a gaita parecia quente na sua mão. Ele se inclinou para Frank. Ouviu alguma coisa estranha lá dentro? Não, mas escute essa. O Sr. Howard disse que o Sr. Potter é o melhor tocador de gaita que já ouviu na vida toda e que amanhã é o dia de folga dele. Talvez ele possa ensinar algumas músicas para a gente. Por todo o trajeto até o ponto do bonde, Mike e Frank tocaram as gaitas. A de Mike soava diferente da de Frank. A dele tinha um tom que não sabia explicar. Parecia mais velho e mais redondo, de alguma maneira. À medida que tocou músicas que já conhecia de cor, seus passos se tornaram mais leves, e seu coração se encheu de algo que não sentia em muito tempo. Será que era felicidade? O bonde parou, com o sino batendo. O Sr. Howard sorriu e disse, vamos, meninos. Hora de voltar para casa. Frank segurou a mão de Mike e a apertou. O irmão maior olhou para o rosto sorridente do garoto e devolveu o aperto. O Sr. Howard disse casa. Talvez desta vez eles pudessem ter um descanso e tudo ficaria bem.